Olá você, meu aluno, minha aluna, meus alunos queridos, que é o professor Jeová Canhete. Estamos aqui com mais uma videoaula para amenizar um pouco essa distância da sala de aula, resguardando, como todos os órgãos internacionais de saúde nos orientam, a quarentena, mas com saudade do ambiente da sala de aula, tá? Vamos passar por isso juntos. E, na medida do possível, assim que possível, estaremos de novo no ambiente da sala de aula, que é o melhor ambiente, né? Muito bem, então, olha só. Hoje nós vamos falar aqui, rapidamente, deixa eu até colocar aqui uma sincronia de tempo, para não nos estendermos muito. Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre, continuando o Brasil colonial, sobre as revoltas nativistas, certo? Nós tivemos no Brasil colonial dois tipos de revoltas, as revoltas nativistas e as revoltas coloniais, nativistas e coloniais, certo? Essas revoltas, elas têm algumas características. Por exemplo, as revoltas nativistas, elas não têm propósito de independência, portanto, elas não são emancipacionistas. São movimentos que ocorreram no Brasil colonial por conta de questões internas, nativas, daí o nome nativista. Questão que envolve impostos, questões que envolvem mão de obra, questão que envolve carga tributária, questão que envolve autonomia administrativa, controle de uma determinada região, mas nenhum desses movimentos que nós veremos contesta a relação entre a coroa e a metrópole. Tá? Não são movimentos que vão colocar em xeque o pacto colonial ou o próprio sistema colonial. Porque esse tipo de movimentos são os chamados coloniais ou emancipacionistas. Tá? Então, revoltas nativistas têm caráter local, têm caráter regional, têm caráter nativo, por isso são chamadas de nativistas. Legal? Elas ocorreram entre os séculos 17 e 18, não têm propostas de independência, conforme você está me acompanhando aqui, e são contrários, esses movimentos são contrários a aspectos pontuais do pacto ou da relação metrópole-colônia, mas muito pontual, não a ponto de colocar em xeque. Tá? Vamos aí ver alguns desses movimentos, pelo menos aqueles que são mais vestibuláveis aí, ok? Então vejamos primeiro. Revolta dos Irmãos Beckman no Maranhão, em 1684. Esse é sabidamente um movimento nativista. Por quê? Porque a questão aqui que envolve o Maranhão é a disputa que você vai ter entre, de um lado, os latifundiários da região e, de outro lado, os jesuítas. Qual é o motivo do conflito? É porque no Maranhão você tinha uma economia que era baseada no extrativismo, das drogas do sertão, extrativismo natural. E a mão de obra, extrativismo vegetal, e a mão de obra para essa economia era indígena. Os maranhenses usavam mão de obra indígenas. Mas em 1684, pela influência da Igreja Católica, a coroa portuguesa proibiu a escravidão indígena. E agora? Qual foi a proposta da coroa? Ela proíbe a escravização do índio, atendendo às necessidades da igreja. Só uma pausa aqui, Pessoal, por que a igreja atuou em favor da não escravização do índio? É porque a igreja está preocupada com o índio? Claro que não. A igreja atuou pela não escravização do índio, porque o que ela pretende é a catequização do índio. Claro, é um outro tipo de dominação, Então a igreja atuou junto à coroa, e essa atuação da igreja fez com que a coroa proibisse a escravização indígena. Mas qual a proposta da coroa para a região? Os maranhenses não poderiam mais escravizar mão de obra indígena, mas seriam supridos por mão de obra africana. A coroa se dispunha a suprir as necessidades de mão de obra com o trabalho escravo africano, criando para isso a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. O problema é que nessa segunda parte a coroa não cumpriu. Ela realmente proíbe a escravização indígena, mas na hora de suprir a região com a necessidade de mão de obra que a região tinha, o fornecimento de escravos, que era monopólio da coroa, esse fornecimento foi muito aquém da real necessidade. E quando você tem uma oferta muito menor do que a necessidade, obviamente o preço fica inviável. Então, tornando-se praticamente inacessível para esses produtores do Maranhão
é o acesso à mão de obra africana. Então veja a situação, para a gente finalizar, não se escraviza a mão de obra indígena, porque agora é proibida, e não tem acesso à mão de obra africana, porque agora é inviável, motivo pelo qual eclodiu no Maranhão a revolta dos irmãos Beckman. Manuel e Tomás Antônio Beckman são os líderes desse movimento. É o descontentamento dessas elites com os altos preços, com a má qualidade, com o não suprimento, né, prometido pela Companhia Geral de Comércio do Maranhão, monopólio da coroa, para a região. Tudo bem? O objetivo, então, era escravizar o índio, voltar a escravizar o índio e eliminar a Companhia de Comércio, já que ela não atende às necessidades. Não deu certo, a coroa não aceitou, né? Os líderes serão enforcados e os jesuítas que haviam sido expulsos do Maranhão retornam ao Maranhão para fazer o seu trabalho de catequese. E a Companhia de Comércio continua atuando, embora sem o monopólio, mas era a que mais recursos tinha para atuar na região. Tudo bem? Então, primeiro conflito, revolta dos irmãos Beckman no Maranhão. E essa revolta é uma revolta nativista. Entendeu? Ela é pontual. A questão aqui é não escravização indígena e o alto custo de mão de obra africana. Perfeito? Vamos avançar. Segundo movimento, a Guerra dos Emboabas. Esse movimento, inclusive, para alguns terceiros e cursos, já que, né, eu já até passei por esse conteúdo, mas dentro dessa proposta de uma aula voltada para isso, cabe perfeitamente bem. Então, a Guerra dos Emboabas ocorreu em Minas Gerais entre 1707 e 1709. Essa é uma guerra entre, de um lado, os bandeirantes, que descobriram os metais preciosos no Brasil, na região das Minas Gerais, e do outro lado, os forasteiros, emboabas, apelidados de emboabas, né? Forasteiros, portugueses, indivíduos que vieram em busca de controlar essa região. Então, é uma disputa. A disputa aqui é a seguinte: quem é que vai controlar a região mineradora? Então, o Bandeirante ela descobriu, em 1694, descobriu as primeiras reservas auríferas em Minas Gerais. Ótimo. Então, o Bandeirante que descobriu, ele se acha no direito de controlar a região. Razoável. E os forasteiros, muitos deles portugueses, por serem portugueses, achavam que o direito de controlar a região era deles. E isso resultou, então, num conflito, numa guerra chamada Guerra dos Emboabas. Muito bem? Essa guerra, ela dura até 1709. Em 1709, o que os portugueses, portanto os emboabas, fizeram? Eles ofereceram aos bandeirantes uma espécie de cessar-fogo. Vão baixar armas? Quando eles baixaram armas, eles foram massacrados num episódio conhecido como o Capão da Traição. Então essa guerra, que foi uma guerra envolvendo a disputa da região mineradora, por um lado, os bandeirantes paulistas, por outro lado, os emboabas, os portugueses e forasteiros, ela resultará no massacre dos bandeirantes, né? Portanto, na derrota dos bandeirantes, num evento conhecido como o Capão da Traição. Algumas consequências dessa guerra. As bandeiras remanescentes, aqueles bandeirantes que sobreviveram a esse episódio do Capão da Traição, eles vão adentrar o território, eles vão interiorizar o território brasileiro em busca de novas jazidas de ouro e vão encontrar. Né? Vão encontrar primeiro em Mato Grosso, depois em Goiás, né? De maneira que, se eles não tivessem sido sufocados, se eles não tivessem sido derrotados e muitos até massacrados nesse episódio do Capão da Traição, eles poderiam ter ficado lá em Minas Gerais, né? E aí o ouro de Goiás, o ouro de Mato Grosso poderia ter sido descoberto num outro contexto, mas não foi o que aconteceu, né? Eles buscarão novas reservas auríferas e encontrarão, essa é uma consequência. Uma outra consequência, além da derrota dos bandeirantes, além da interiorização dessas bandeiras, você tem a separação das províncias. Né? São Paulo e Minas Gerais são separadas. Tá? Minas Gerais, na verdade, é separado da província, da capitania de São Vicente. Tá? Porque Minas Gerais fazia parte de São Paulo, fazia parte da mesma capitania. Então, uma forma de ter um controle maior da coroa na região mais próspera, mais rica, mais economicamente interessante para a coroa, leva a coroa portuguesa a separar Minas Gerais de São Paulo. Perfeito? Tá aí. Segundo movimento, também nativista. O que você não viu nesse movimento? Luta pela independência, questionamento da autoridade do rei, nada disso. Você está tendo o controle, ou a disputa pelo controle de uma região mineradora. Tudo bem? Vamos avançar. Terceiro conflito, né? A Guerra dos Mascates em Pernambuco, 1710. Esse também é um movimento nativista. É uma disputa que envolve, de um lado, os comerciantes do Recife, a maioria deles portugueses,
por isso o apelido de mascates, e do outro lado os fazendeiros de Olinda. Vou te explicar isso aqui. O que acontece? No ciclo canavieiro, Olinda ganhou muito destaque. Lembra que Olinda foi fundada pelos holandeses. Então, Olinda, durante o auge da cana-de-açúcar, Olinda foi elevada à categoria de capital de Pernambuco. Então, toda a decisão administrativa estava em Olinda. O problema é que, com a expulsão dos holandeses e a decadência da atividade canavieira, o que vai acontecer? Olinda também entra em decadência. E aí, os comerciantes do Recife, que estão em ascensão, não aceitam mais se submeterem à autonomia desses fazendeiros de Olinda. Então, a questão que envolve a guerra é essa. Os comerciantes, apelidados de mascates, de Recife, querem autonomia administrativa diante dos fazendeiros de Olinda. Não querem se submeter à autoridade dos fazendeiros de Olinda. O motivo do conflito é esse. Claro, como a maioria desses comerciantes do Recife eram portugueses, a coroa portuguesa se envolveu nesse conflito em favor dos mascates, portanto, em favor de Recife. Motivo pelo qual, ao final desse conflito, a capital de Pernambuco ela vai para Recife. Então, Recife confirma sua autonomia diante de Olinda e a capital, as decisões, toda a sede administrativa passa a ser mesmo Recife. E assim é até hoje. Tudo bem? Então tá aí o terceiro movimento, um pouquinho aqui, mais rápido devido ao tempo, claro, mas o terceiro movimento nativista que nós temos já nesses 10 minutinhos aí. Perfeito? Muito bem. Vamos avançar. Quarto movimento nativista. Esse movimento nativista é a revolta de Filipe dos Santos. Aqui eu quero fazer só um comentário, tá? Todos esses movimentos que nós estamos estudando são nativistas. Muito embora em cima, agora que eu estou vendo, é escrito revoltas coloniais, mas é do Brasil colonial. Não ficou boa a expressão, mas tudo bem. São nativistas. O quarto movimento nativista é a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. Ocorreu onde? Em Minas Gerais, em 1720. Mais um conflito pontual. Qual é a questão aqui? A questão desse movimento é a revolta que os pequenos, os médios mineradores, principalmente, terão com relação à instituição das casas de fundição. Você está lembrado que uma das formas da coroa tributar o ouro detectado no Brasil, extraído no Brasil, foi a criação das casas de fundição. Era dentro dessas casas de fundição que, por exemplo, era cobrado o quinto, aquela quinta parte que pertence ao rei. Então, quando se cria nos maiores centros mineradores uma casa de fundição, isso implica que aquela comunidade vai ter que mandar todo o ouro para a casa de fundição, esse ouro vai ser tributado, esse ouro vai ser quintado, esse minerador vai perder grande parte do ouro que ele extraiu, isso tem um custo elevado, entre quinto e outros impostos agregados, chegava a mais de 40% de tributação, então isso gera uma série de revoltas, principalmente em pequenos e médios mineradores. Porque eles sentem mais, imagina, quase metade do que produzem será pago à coroa portuguesa como tributo. O líder desse movimento é o Filipe dos Santos, por isso que a revolta pode ser chamada ou de Vila Rica ou de Filipe dos Santos, e a coroa portuguesa não aceita, evidentemente. Por que ela não vai aceitar? Porque ela vai aceitar perder faturamento? Ela vai aceitar perder tributação? Evidente que não, São as receitas da coroa portuguesa. Então a punição para esse tipo de crime ela é exemplar. O Filipe dos Santos é enforcado e é esquartejado em praça pública, tal qual será o Tiradentes por outra motivação, por outro tipo de crime, mas também crime de lesa majestade, será o Tiradentes 70 anos depois. Então, 1720, o movimento termina com a condenação e enforcamento do Filipe dos Santos. Está aí a revolta de Vila Rica. Então, o que nós temos até agora? Nós temos a revolta dos irmãos Beckman, a guerra dos Emboabas, a revolta dos mascates, a revolta dos mascates, deixa eu fazer assim, a revolta dos mascates, está russa aqui agora sim, e agora a revolta de Filipe dos Santos. Caraca, 4 movimentos. Muito bem, avancemos. Agora, gente, para finalizar, nós temos o segundo tipo de movimento. São chamados movimentos coloniais ou revoltas coloniais.
Essas revoltas coloniais ou movimentos coloniais, diferente dos nativistas, estes possuem caráter emancipacionista. O que quer dizer isso? São movimentos que vão atuar pela independência do Brasil em relação a Portugal, pela ruptura da relação entre colônia e metrópole. Tá claro? Aqueles primeiros movimentos tinham caráter local. Esses são, né, movimentos que questionam a relação, a submissão da colônia à metrópole. Esses movimentos ocorrem no século XVIII, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. O objetivo é esse, separar a colônia de Portugal. O movimento de independência tem um perfil mais nacionalista. É um exagero falar em nacionalismo nessa época, mas é um tipo de sentimento, né? Pelo menos um sentimento mais colonial. São influenciados pelo iluminismo, que é essa corrente ideológica, essa filosofia política que toma conta da Europa e das grandes revoluções europeias do século XVII em diante. Muitos desses movimentos são influenciados pela independência dos Estados Unidos. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, que é o primeiro, é diretamente influenciada pela independência dos Estados Unidos, e alguns pela Revolução Francesa. Perfeito? Então são movimentos emancipacionistas. Sem mais delongas, até porque o tempo já vai avançando, o primeiro deles foi a Inconfidência Mineira. Então a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento de luta pela independência do Brasil. Tá? Existem versões, revisões históricas, historiográficas, produções acadêmicas e tal, que vão dizer que o movimento da Inconfidência Mineira visava muito mais a autonomia da região do que do país, muito mais de Minas Gerais do que do Brasil, porque a própria noção de Brasil nessa época não se tinha, nós éramos colônia, mas vale as duas versões, tanto a tradicional, movimento de luta pela independência do Brasil, como um movimento muito mais regional do que nacional. Quais são as causas? O esgotamento do ouro, a crise econômica, a exploração abusiva de Portugal em relação às regiões mineradoras, impondo cada vez mais cargas tributárias, porque na medida que o ouro vai acabando, as receitas da coroa vão diminuindo, elas são diretamente proporcionais. Quanto maior a arrecadação, maior a tributação. Quanto menor a arrecadação, menor a tributação. Então a coroa não aceita perder a sua tributação, E ela vai impondo novas cargas tributárias. Chega um dado momento em que o minerador não consegue pagar. Ele não consegue, até porque a produção caiu. E aí ele começa a atrasar esses pagamentos, o quinto, principalmente. O que a coroa faz? Institui cobranças cada vez mais abusivas, como, por exemplo, a derrama. A derrama é uma cota de 100 arrobas de ouro por ano, 1.500 quilos de ouro em favor da coroa portuguesa. Então, não há região mineradora que suporte isso. Outras coisas que incomodaram foi a proibição feita pela Dona Maria, o alvará da Dona Maria, a proibição de produtos manufaturados. É uma medida que o Marquês de Pombal tinha tomado para dar uma dinâmica econômica na coroa, na colônia, melhor dizendo, e a Dona Maria reverte essa medida, até por compromisso com a Inglaterra. Soma-se a tudo isso penetração dos ideais iluministas, soma-se a independência dos Estados Unidos, que nós já falamos, e nós teremos, portanto, o movimento da Inconfidência Mineira, certo? Os líderes desse movimento foi a elite mineira, é um movimento elitista, tá? A Inconfidência Mineira é um movimento elitista. Então você tem o Cláudio Manuel da Costa, o Mais Antônio Gonzaga, o Varenga Peixoto, dentre outros. E tem o bode expiatório desse movimento, que é o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, tá? Que era um alferes, órfão, não tinha nenhum cargo relevante, era um militar de primeiro escalão, então, primeiro degrau da hierarquia, na verdade. Então, ele acaba sendo o bode expiatório desse movimento. O objetivo era uma república, proclamar uma república, acabar com o pacto colonial, estimular o desenvolvimento de manufatura, criar universidade, e usar os ideais de liberdade e fraternidade. Olha só, a bandeira de Minas Gerais está aí, libertas que será também, que será também. Essa liberdade, ainda que tardia, esse branco e vermelho, vem da Revolução Francesa. Vem da liberdade e vem da fraternidade. O que faltou aí? Faltou o discurso de igualdade. Não tem. Esse movimento não levanta a bandeira de igualdade porque ele é elitista. A maioria desses líderes aí são senhores de escravos. Então eles não levantam bandeira abolicionista, por exemplo.
Eles não falam, não são favoráveis à manutenção da escravidão, porque não se pronuncia. É um movimento omisso, mas também não é abolicionista, tá? Então, é um movimento elitista, esse aí. Então, você vê o branco e o vermelho, mas você não vê o azul, que é a cor da igualdade, né? Isso não está presente nesse movimento, tá? Esse movimento, portanto, tem aí o desdobramento do Tiradentes assumindo a culpabilidade de todos os envolvidos. Normalmente é assim que acontece, quando você é o bode expiatório de um movimento, a corda sempre arrebenta do seu lado, e ele será enforcado, esquartejado, até como punição exemplar, né? Tá aí a tela do Pedro Américo, as telas mais conhecidas, né? De um Tiradentes totalmente esquartejado aí. Perfeito? Outros líderes serão presos e outros serão degredados, mandados por degredo para a África, para outros lugares do mundo. É o caso do Tomás Antônio Gonzaga, tá? Perfeito? Então tá aí o movimento da Inconfidência Mineira. A Conjuração Carioca é um movimento que acho que você nunca estudou a Conjuração Carioca, porque ele não aconteceu, muito embora a Inconfidência Mineira também não aconteceu. É um movimento de conspiração, ele foi delatado, né? Mas ele ganhou notoriedade maior. A Conjuração Carioca, também conhecida como Conjuração Fluminense, no Rio de Janeiro, foi um movimento bibliotecário, aconteceu dentro de uma sociedade literária, né, especificamente. São manifestações que surgiram entre intelectuais do Rio de Janeiro, contrários ao absolutismo, favoráveis à propagação dos ideais iluministas, né, e defensores de ideias consideradas subversivas, perigosas, ameaçadoras para a coroa. Tá? Então os líderes serão presos e libertados a seguir por falta de provas, né? Então um movimento que ficou muito mais ali digamos aqui num questionamento do que exatamente numa execução. O segundo movimento, esse sim tem uma repercussão maior, é a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Esse é um movimento também emancipacionista, também republicano, também influenciado pelos ideais iluministas, mas muito mais voltado para a influência da Revolução Francesa do que da independência dos Estados Unidos. E outra coisa, a Conjuração Baiana, diferente da Inconfidência Mineira, é um movimento popular. A Inconfidência Mineira é um movimento elitista. Esse é popular. Esse é um movimento abolicionista. Tá? Então ele tem a ideia de igualdade que não está presente na Inconfidência Mineira, está presente na Conjuração Baiana, a ideia de igualdade, portanto ele é popular, ele é abolicionista, ele de fato aconteceu, né? Mas é um movimento que apesar de tudo isso, ele passa meio que batido digamos aqui, pelas datas, digamos assim, comemorativas do país, né? Você vê que nós temos um feriado nacional, dia 21 de abril, que é o dia da morte do Tiradentes, o ícone da Inconfidência Mineira, né? Mas nós não sabemos nem que data foi a Conjuração Baiana, mesmo que tenha sido um movimento que aconteceu com propostas muito mais abrangentes, movimento efetivo, de discurso igualitário, com envolvimento de amplos setores da sociedade, não apenas movimento popular, é um movimento popular, mas tem envolvimento inclusive da maçonaria, e esse movimento passa batido. Por quê? Porque é uma forma de poder, né? Movimento elitista, você historiograficamente, que é a escrita da história, movimento elitista você exalta, movimento popular você marginaliza. Você não vai dar espelho, você não vai jogar holofote em movimento de miseráveis, de pobres que se organizaram, que afinal de contas isso pode servir de exemplo para tantos outros miseráveis e pobres que marcam a história do Brasil, inclusive nos dias atuais. Perfeito? Tem a ver com poder. Memória tem a ver com poder. Líderes desse movimento, Conjuração Baiana: João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim, dentre outros, todos pobres. Você nunca ouviu falar em nenhum deles. Detalhe, todos foram enforcados e esquartejados em praça pública, tal qual o Tiradentes. Tá? Mas você nunca ouviu falar porque é um movimento popular e aí cai no argumento que eu acabei de falar para você. Perfeito? E o último movimento, assim, essa é uma tabela interessante, normalmente no quadro eu faço isso para o aluno, que é muito vestibulável, né, para a gente nos encaminharmos aqui para o nosso final, que é a comparação entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Tá? Então, o que há de comum? Ambos são movimentos emancipacionistas, ambos influenciados pelos ideais iluministas, ambos não estão na tabela, mas são republicanos. Mas e quais são as diferenças? Uma está influenciada na independência dos Estados Unidos, que é a Inconfidência Mineira, a outra na Revolução Francesa.
Uma tem a ver com a crise da mineração, a outra tem a ver com a crise do próprio sistema absolutismo, né? Além da miséria, da fome, do abastecimento. De um lado as elites locais, do outro lado camadas médias populares. Propostas sociais são mais moderadas, por isso não levantam bandeiras abolicionistas, e as propostas sociais eles são mais radicais, mais abruptas, mais, né, de rupturas mais intensas. Perfeito? E para a gente fechar, um último movimento, tá? A Revolução Pernambucana de 1817. Mais um movimento emancipacionista, isso fecha o circuito dos 3 movimentos, são 4, né? Um ficou só no ambiente literário, a Revolta Fluminense, ou Conjuração Fluminense, mas efetivamente, né, 2 aconteceram, mais em Confidência Mineira, 3. Então vamos lá, Revolução Pernambucana. As causas são as mesmas que se abatem sobre a Bahia e o Nordeste como um todo, a decadência econômica do Nordeste. O que acontece? Com a mineração, o eixo econômico do Brasil desceu para o Sudeste. Então, desde a decadência açucareira e desde o ciclo minerador, o centro de poder econômico e político desceu para o Sudeste. Altos impostos é uma característica da Revolução Pernambucana, por quê? Porque esse é o único movimento que ocorre com a presença da corte portuguesa no Brasil. Lembra que Dom João veio para o Brasil junto com a família real, fugindo das invasões napoleônicas, né? Se instalou no Rio de Janeiro e, claro, que tem um custo de manter essa corte aqui. E quem paga esse custo? Quem paga o custo é o colono através de impostos. Então a galera do Pernambuco, muito insatisfeito com esses privilégios, ó o cachorrinho, muito insatisfeito com esse custo, né? Acabou usando isso também como bandeira do movimento. Outra coisa são os privilégios que sempre são dados aos comerciantes portugueses. Não se esqueça lá da Guerra dos Mascates, tá? E eles chegaram a tomar o poder, Ragnar, não posso fazer nada. Eles chegaram a tomar o poder por 2 meses, os rebeldes, né? Proclamaram a República de Pernambuco, pregaram liberdade de expressão e liberdade religiosa, aboliram os impostos sobre gêneros básicos, e tiveram adesão de outros estados, como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, mas não levantaram bandeira abolicionista, porque esse movimento ele é mais heterogêneo. Ele não é um movimento popular, como a Conjuração Baiana, mas também não é um movimento elitista, como a Inconfidência Mineira. Ele tem ambos os grupos aí, inclusive senhores, alguns fazendeiros envolvidos no movimento. A coroa reprimiu impiedosamente esse movimento da Revolução Pernambucana, que tem um ícone aí, né, que participou da Conjuração Baiana e escapou, e que participa desse movimento, que é o Cipriano Barata. Perfeito? Muito bem, eu vou parar por aqui, porque os outros movimentos são movimentos de revoltas indígenas e africanas, o que a gente fala na nossa próxima aula, tá? Que bom que você está por aí, e qualquer coisa, atue aí junto aos portais que você tem à disposição, faça suas perguntas, estamos à disposição. Um abraço, até mais.